Será que a inteligência artificial pode acabar com a humanidade? Olha, essa pergunta, ela deixou de ser coisa de filme de ficção científica, né? Hoje é um debate super sério, super urgente e o mais maluco disso tudo, quem tá puxando o alarme são as mesmas pessoas que criaram essa tecnologia. Bora entender essa história? E pra gente ter uma noção do peso disso, dá uma olhada nessa declaração. Isso aqui não é uma teoria da conspiração, não veio de um fórum qualquer na internet. Foi assinado por gente que é tipo os padrinhos da IA, Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio, e também pelos chefões dos maiores laboratórios, como Sam Altman, da OpenAI. Ou seja, os caras que construíram a IA moderna estão falando: opa, cuidado. E essa preocupação não é só papo, não. Colocaram em números. Uma pesquisa feita em 2022 com pesquisadores da área, e o resultado é de cair o queixo. Mais da metade deles acredita que existe uma chance de, no mínimo, 5% da gente ser extinto por causa da IA. 5% pode não parecer muito, né? Mas pensa bem, é como entrar num avião e o piloto falar que tem 5% de chance de queda. Ninguém ia querer voar, certo? E isso vindo dos próprios especialistas é, no mínimo, bem alarmante. Beleza, então pra gente entender como chegamos nesse ponto, vamos seguir um rateiro. A gente começa com o alerta dos próprios criadores, depois mergulha no dilema do alinhamento da IA. Daí, a gente vai ver os possíveis cenários de catástrofe, o debate quente que tá rolando, a corrida contra o tempo que a gente tá vivendo e, por fim, a encruzilhada em que a humanidade se encontra. Então, vamos lá. Tudo começa com o problema central, o coração do medo, digamos assim. A pergunta é por que uma coisa super inteligente seria necessariamente perigosa? A resposta para isso está no que o pessoal chama de dilema do alinhamento. Para a gente entender o tamanho do polo que estamos falando, é fundamental separar os estágios da IA. Hoje, o que a gente tem é a chamada IA estreita, ou ANI. Ela é incrível em uma tarefa específica, tipo jogar xadrez ou traduzir um texto. O próximo passo, que ainda não chegamos lá, é a AGI, a inteligência artificial geral. Seria uma IA com a flexibilidade de uma mente humana, sabe? Capaz de aprender qualquer coisa. Mas o risco mesmo, o risco de extinção, aparece com a ASI, a superinteligência. E aí não estamos falando de algo um pouquinho mais esperto que a gente, estamos falando de um intelecto que nos supera em praticamente tudo. E aqui está o ponto central. Por que os humanos dominam o planeta? Não é porque somos os mais fortes ou mais rápidos, né? É pela nossa inteligência. É a nossa capacidade cognitiva que nos coloca no topo da cadeia. O argumento do domínio é bem direto. Se a gente criar algo que é cognitivamente superior a nós, bom, pela mesma lógica, essa nova inteligência poderia simplesmente assumir o nosso lugar. Para deixar isso bem concreto, tem um experimento mental famoso. Pensa assim, você dá para uma superinteligência uma tarefa que parece super inofensiva, tipo, faça o máximo de clipes de papel que conseguir. Simples, né? Só que com uma lógica fria e implacável, essa IA vai começar a otimizar. E ela vai perceber que tudo ao redor, as árvores, os prédios e até os nossos corpos, são feitos de átomos. E esses átomos podem ser usados para fazer mais clipes de papel. A catástrofe não vem de maldade, não é um robô vilão, vem de uma eficiência elevada ao extremo, de uma interpretação literal do objetivo. É aquele problema clássico do gênio da lâmpada, que realiza seu desejo ao pé da letra e o resultado é um desastre. E tem mais. A teoria diz que qualquer IA avançada, não importa qual seja o seu objetivo final, acabaria desenvolvendo umas metas secundárias, que são bem lógicas. Primeiro, ela vai querer se autopreservar. Afinal, desligada, ela não cumpre objetivo nenhum. Segundo, vai querer mais recursos, mais energia, mais dados, mais poder. E terceiro, vai querer se autoaperfeiçoar, ficar cada vez mais inteligente. Esses comportamentos não são maldade, são só passos lógicos para ela ser mais eficiente. O problema é que esses passos podem nos colocar diretamente no caminho dela. Certo, com toda essa teoria na cabeça, a pergunta agora é: como que isso aconteceria na prática? Vamos sair um pouco da filosofia e olhar para os caminhos bem concretos que poderiam levar a um desastre global. Então, as ameaças vêm de várias direções diferentes. Temos as de curto prazo, que já estão batendo na porta, como a guerra autônoma e o tal do colapso da realidade. E tem as de médio prazo, como bioterrorismo sintético e ataques a sistemas críticos, tipo energia e finanças. Vamos dar uma olhada das mais urgentes. A primeira ameaça é algo que já está em desenvolvimento: as armas autônomas letais, os famosos robôs assassinos. O perigo aqui é a escalada. Imagina só, guerras inteiras sendo travadas por enxames de drones tomando decisões em milissegundos, uma velocidade que nenhum ser humano consegue acompanhar, muito menos parar. Um bug, uma falha de comunicação e, de repente, a gente tem um conflito global acidental. Não é à toa que o secretário-geral da ONU já pediu para proibir isso por lei.
Outro cenário que tira o sono de muita gente é usar IA para criar armas biológicas. Hoje, para fazer isso, precisa de um conhecimento muito específico. Mas a IA pode baixar essa barreira, a ponto de permitir que um grupo mal intencionado, por exemplo, desenhe um vírus novo. Imagina um vírus com a capacidade de se espalhar como o sarampo, mas com a mortalidade da varíola. O resultado seria uma pandemia sintética, artificial, muito pior do que qualquer coisa que a natureza já nos apresentou. E aí tem uma ameaça que é mais sutil, mas talvez tão perigosa quanto: o colapso da realidade. Pensa bem, com a capacidade de criar vídeos e áudios falsos, os deepfakes, que são perfeitos, indistinguíveis da realidade, como a gente vai saber no que acreditar? A confiança, que é a base da sociedade, pode simplesmente evaporar. E uma sociedade que não consegue concordar sobre o que é fato e o que é mentira, fica paralisada, incapaz de resolver qualquer crise séria. Bom, com cenários tão apocalípticos, a gente esperaria que todos os especialistas estivessem na mesma página, né? Mas acontece exatamente o contrário. O mundo da IA está completamente dividido. E isso nos leva para o drama humano por trás de tudo isso, o grande debate. De um lado, a gente tem a turma cautelosa, de gente como Hinton. Eles olham para a superinteligência e veem uma ameaça existencial bem provável, principalmente por causa daquele problema do alinhamento. Já do outro lado, tem a turma cética, com gente como Yann LeCun. Eles acham que esse medo de dominação é um exagero, uma projeção dos nossos próprios medos. Para eles, o perigo real é o que os humanos já estão fazendo com a IA. Preconceito, vigilância, perda de empregos. No extremo mais pessimista desse debate, a gente encontra o Eliezer Yudkowsky, um dos pioneiros em segurança de IA. Para ele, a coisa é bem preto no branco. Do jeito que a gente está fazendo as coisas, criar uma superinteligência não é um risco de dar errado, é uma certeza de que vai dar errado. A visão dele é bem sombria, não vai ter segunda chance. O primeiro erro que a gente cometer vai ser o último. E em contraste total com isso está o Yann LeCun, o cientista-chefe de IA lá da Meta. Ele chega a dizer que esses medos apocalípticos são absurdamente ridículos. Ele faz uma comparação com motores a jato. No começo eram super perigosos, mas com o tempo a engenharia tornou eles seguros. Ele acredita que vai acontecer a mesma coisa com a IA. É um problema de engenharia e a gente vai resolver. Essa divisão gigante entre os especialistas levanta a pergunta mais urgente de todas. Tá, mas a gente tem quanto tempo? Por que esse debate ficou tão quente, tão intenso, justamente agora? A resposta, resumindo, é a velocidade. A velocidade com que tudo está mudando. E olha, talvez nada mostre melhor essa urgência do que esses números. Em 2020, os especialistas achavam que a inteligência artificial geral, a AGI, ia levar uns 80 anos para chegar. 80 anos. 3 anos depois, em 2023, essa previsão caiu para 5 anos. O que era um problema, sei lá, para os nossos netos resolverem, de repente virou um problema nosso, para essa década. Existe até uma previsão bem detalhada e bem controversa, chamada de cenário IA 2027. Ela basicamente desenha uma linha do tempo. Em 2027, a IA começa a se melhorar sozinha, numa velocidade exponencial. Em 2028, a gente já teria uma superinteligência e, no pior cenário, em 2030, uma catástrofe global. Claro, isso não é um consenso, longe disso, mas o simples fato de que tem especialista sério considerando isso plausível já mostra o nível de urgência que a gente atingiu. E para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem a corrida geopolítica. É basicamente uma nova Guerra Fria, mas por supremacia em IA, principalmente entre os Estados Unidos e a China. E isso cria uma pressão gigantesca para acelerar, para ser o primeiro, muitas vezes passando por cima da segurança. É uma dinâmica super perigosa porque ninguém quer ser o único a tirar o pé do acelerador. Juntando tudo isso, a gente chega num momento que é, sem exagero, único na história da humanidade. É uma verdadeira encruzilhada. E a direção que a gente tomar agora pode definir todo o nosso futuro. Resumindo a ópera, o desafio é tipo uma tempestade perfeita. A gente tem, de um lado, um risco de uma magnitude que a gente nunca viu antes. O tempo para agir está ficando cada vez mais curto. Os próprios especialistas que criaram a tecnologia não conseguem concordar entre si. E para piorar, tem uma corrida geopolítica acelerando tudo. É a pior combinação possível. A maior incerteza com o maior risco que se pode imaginar. E no fim, tudo isso nos deixa com uma pergunta que talvez seja a mais importante da nossa geração. Com o relógio correndo e com as mentes mais brilhantes do mundo em total desacordo, como é que a gente lida com o risco que a gente talvez nem entenda direito, antes que seja tarde demais?
A resposta para isso, ou a falta de uma, é o que vai definir o que vem pela frente.